os meus colaboradores na minha cidade não estão conseguindo assistir pela internet. Aí, como é afixado do lado de fora que eu tenho que pedir permissão, eu requeiro, me baseando no Código de Processo Civil, artigo 376, parágrafo 5º e 6º, que me seja permitido a gravação da sustentação oral. Ok, Vossa Excelência está autorizado. Vossa Excelência, o doutor Diego? Isso. Eu não entendi. Está em nome próprio? Então, seria não em nome próprio que o Aldacides? tema é especificamente honorários advocatícios, nada mais. Então, não é José Aldacides e outros? Porque ele é o autor, né? Aqui é o Ah, tá acho certo. que seria só a atuação. Tá. Compreendido. Então, tá bom. Repetindo, a apelação 553-55-2014-401-3504. Doutor Caio Marinho, Vossa Excelência tem a palavra. Trata-se de ação de rito ordinário, ajuizado em desfavor da Caixa Econômica Federal, objetivando o levantamento de saldo do FGTS em razão de modificação de regime seletista. A sentença de folhas que indico julgou procedente o pedido, condenou ainda a Caixa no pagamento de honorários arbitrados em R$1.000. Recorre a parte autora, defendendo a reforma parcial da sentença, a fim de que os honorários advocatícios sejam fixados entre 10% e 20% do valor da condenação, em conformidade com o dispositivo do parágrafo 4º, artigo 20 do CPC de 73. Boa tarde a todos. Boa tarde aos desembargadores. Eu peço vênia para cumprimentar em especial a todos os servidores da Justiça Federal, tanto o corpo técnico como do corpo jurídico, que todas as vezes que eu venho à Justiça Federal, me renova a esperança na Justiça. Me renova. A composição da Justiça Federal realmente reforça a necessidade do servidor público, reforça a necessidade do concurso, reforça a necessidade de pessoas qualificadas para atender os cidadãos. Dito isso, eu cumprimento os colegas e também demais pessoas que acompanham essa sessão de julgamento. Em primeiro lugar, eu peço vênia que normalmente a minha fala é muito polida. Contudo, a situação que é apresentada, eu acredito que seja um escárnio a toda a classe dos servidores públicos. De uma situação que, reiteradas vezes, os tribunais regionais federais se manifestaram e entendo que formaram um entendimento claro e expresso para que o braço do poder público, Caixa Econômica Federal, esse que eu considero um braço de Leviatã, tivesse o respeito pelos servidores públicos, que a partir do momento que se muda de seletista para estatutário, há uma clara e evidente redução da sua remuneração, correto? E me procuraram esses servidores públicos, alguns até da minha família, requerendo uma coisa óbvia, um entendimento consolidado, algo já enfrentado diversas vezes pela Justiça Federal. Eles não tinham condições econômicas de contratar advogado. E como que eu ia fazer? Me furtar, não prestar o serviço jurídico necessário para esses servidores públicos? No caso, 32 servidores públicos me procuraram. Eu falei, vamos fazer o seguinte, vamos mandar uma notificação pela associação de vocês, falando que é necessário, mostrando as reiteradas decisões da Justiça Federal, desde o Tribunal Federal Regional, citando que é necessário a liberação do FGTS mediante a mudança de regime jurídico. Pois bem, fizemos a notificação para a Caixa Econômica Federal. O que ela disse? Não temos resoluções nem legislação ordinária que permita o levantamento do FGTS. Simplesmente isso. Operadores do direito, que acredito eu sejam muito qualificados, tiveram a coragem de dizer que não respeitam a Justiça Federal. Eu não consigo entender de outra maneira. Eu não consigo. Simplesmente, eu peço vênia aos desembargadores e aos legislados colegas, eu não consigo ver de outra maneira. Dessa feita, foi necessário ingressar com a ação perante a Justiça Federal. Tentei ingressar coletivamente, o juiz não aceitou, tive que entrar individual. E nesse caso desse senhor, José Aldacides, eu nem queria entrar com a ação, porque
é numa subseção diversa onde eu moro, o que me proporciona custo. Só que ele não tinha capital inicial, contudo o valor que ele tinha era algo significante. Somente por isso eu peguei a ação. Senão hoje esse senhor teria que esperar os abusos de poder, que eu entendo que não tem outra maneira de ser expressado da Caixa Econômica Federal. De tanto é que eu entrei por 2 motivos. O valor que ele tinha no FGTS, acreditava eu que ia conseguir a remuneração em cima disso, benefício econômico. E segundo ponto, que naquele momento estava naquela subseção um juiz federal mais novo, que já tinha passado no concurso. Eu peço vênia, vou ler o nome dele, que era o Pedro Felipe de Oliveira Santos. Eu tinha muita esperança que ele tivesse coragem de aplicar o Código de Processo Civil, o artigo 273, item 2, que eu vou pedir vênia novamente, mas eu vou ler. Fique caracterizado o abuso de direito de defesa ou um manifesto protesto protelatório, era para ser deferido a liminar. Porque eu falei, isso aqui vai ser rápido, porque ele vai mostrar o que a Justiça Federal está disposta a fazer, que ela não vai aceitar o desrespeito de uma instituição financeira. Contudo, nas 32 ações que eu ingressei, alegando isso, nenhum juiz deferiu a liminar. Então, o que eu venho aqui com vocês é que seja pedir, clamar que seja respeitada a classe dos advogados, seja respeitado o árduo trabalho feito por esses colegas, certo? E eu vou citar aqui mais uma frase para que eu possa levar aos meus pares. Primeiro eles te ignoram, depois riem de você, depois brigam, então você vence. Mahatma Gandhi. O advogado é o trabalhador, o operador mais desrespeitado pela sociedade. Contudo, quando é necessário, as pessoas choram e clamam a sua presença. Correto? E eu vou deixar uma mensagem mais forte, para eu ser de uma classe menos abastada, para os colegas, não se esqueçam disso. Falcão não dorme, nem cochila. Vocês não podem vacilar. Não recuem, enfrentem. Enfrentem. Obrigado, excelências, por permitir trazer essas razões perante esse prestigiado e respeitado colegiado.